E aí, pessoal, vamos aqui para uma questão do sistema CAF, do vestibular de inverno 2016, certo? É a questão número 25. Galera, essa é uma questão que eu considero ela bem interessante, certo? Por quê? Ela trabalha dois conteúdos, certo? Que, de certa forma, o aluno tem uma dificuldade, que seria logaritmo e geometria plana, tá? Ele envolve os dois conteúdos, função logarítmica e a parte de área das figuras planas em geometria plana. Então, vamos lá, vamos para a nossa questão. A questão é essa aqui. A figura abaixo representa o gráfico da função y igual a log de x na base b, com b maior do que 1 e x maior do que 0. Ele está dando aí informação de condições de existência, certo? Com a base maior do que 1 é uma função crescente, como mostra o gráfico, e o x é um valor positivo, certo? Condição de existência. Nessa representação, o polígono ABCDE possui área igual a... Bom, o que eu quero calcular aqui é a área dessa parte rachurada, ou seja, eu quero calcular essa área aqui, dessa região toda aqui que está rachurada, certinho? Mas aí eu tenho que analisar um pouquinho com calma, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui uma figura que é composta por duas outras figuras. Quais? Um trapézio e um triângulo. Então, eu vou precisar de quê para resolver essa questão? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso de algumas propriedades de logaritmo. A primeira e a segunda, certo? Logaritmo de um produto, logaritmo de um quociente. Essas duas propriedades eu vou utilizar, com certeza. A terceira que eu coloco aqui, caso eu queira seguir por um caminho ou outro, eu posso usar ou não, vai depender. E as outras duas que nós precisamos seria, no caso agora de geometria, a área de um triângulo, bases altura sobre 2, e a área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Então, basicamente, eu preciso disso. Vamos começar a desenvolver a nossa questão? Vamos lá. Então, o que é que eu vou ter aqui? Vamos ver aqui. Seguinte. Eu tenho que primeiro identificar alguns pontos que eu tenho aqui. Eu tenho um ponto A, eu tenho ponto B, eu tenho ponto C, eu tenho ponto D e eu tenho ponto E. Eu tenho como identificar as coordenadas de cada um desses pontos sem problema nenhum, certo? Nesse caso aqui, pessoal, tem que lembrar o quê? Do ponto A abscissa vale 2. No ponto A abscissa vale 2. No ponto B, a abscissa vale 3. No ponto C, a abscissa vale 4. Só que B e C não fazem parte da função logarítmica, ou seja, não está sobre o gráfico. Sobre o gráfico eu tenho o ponto A, o ponto E e o ponto D. Então eu vou usar justamente o ponto A para calcular a ordenada desse ponto, que vai servir para o A, vai servir para o B e vai servir para o C. Depois eu faço isso para o E e para o D, certo? Então vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Vamos nós. O ponto A em questão, ponto A, vai ter a abscissa 2, e a ordenada vai depender do logaritmo. Então, bora lá. Y é igual ao log de 2 na base B. Não dá para resolver, certo? Não sei quem é B. Então, aqui está a minha abscissa. Log de 2 na base B. Legal. Com isso, eu também já posso tranquilamente encontrar as coordenadas do ponto B, que vai ter a abscissa 3, e vai ter a mesma ordenada do ponto A, log de 2 na base B, e o ponto C, que também tem a mesma abscissa, aliás, a abscissa 4, desculpa, e a mesma ordenada, log de 2 na base B. Beleza. Agora falta os pontos E e D. Olha, para o ponto E, eu já posso garantir o seguinte: a sua abscissa é 3. Legal. E a ordenada dele? Como é um ponto da minha função, y é igual ao log de 3 na base B. Então, log de 3 na base B. Aqui está o ponto E. Para finalizar
Eu vou ter que encontrar agora o ponto D. O ponto D tem como a nossa abscissa, o 4, e a nossa ordenada é o y, que é igual ao log de 4 na base B. Aqui no caso eu posso tranquilamente dizer o seguinte, que y é igual ao log de 2 ao quadrado na base B, ou seja, y é igual, aplicando uma das consequências da definição de logaritmo. Quando eu tenho um logaritmo de um produto, o expoente pode passar para frente do logaritmo multiplicando 2 vezes o log de 2 na base B. Então, eu tenho aqui a ordenada do ponto D. 2 log de 2 na base B. Então, já tenho aí as coordenadas de todos os pontos, correto? Beleza. Vamos aqui, então, um pouco à frente. Do meu triângulo, eu vou precisar saber a base, que seria o AB, e a altura, que seria BE. Então, eu posso dizer o seguinte, que o segmento AB é igual a 3 menos 2, vai dar 1. A altura BE é igual à diferença do y do ponto E pelo y do ponto B. Ou seja, log de 3 na base B menos o log de 2 na base B. Legal. Do trapézio eu preciso da base maior, preciso da base menor e preciso da altura. A base maior seria CD. CD é igual. Seria o y do ponto D menos o y do ponto C. Então, 2 log de 2 na base B menos log de 2 na base B. Isso aqui vai ser igual a log de 2 na base B. Beleza. BE eu já sei, tá aqui. Já tenho a medida da base menor. E a altura? A altura é BC. BC é a diferença do x do ponto C pelo x do ponto B, ou seja, 1. Então, aí estão as medidas que eu vou precisar, certo? Para trabalhar com as nossas fórmulas. Vamos lá. Eu vou agora avançar um pouco aqui, tá? Caso precise, eu retorno para pegar valores. E vamos calcular primeiro a área do triângulo. Área do triângulo ABE. ABE é igual a base maior. Desculpa, base vezes altura. Eu estou ficando azoado aqui. Base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, a base é o segmento AB, vale 1. Vezes a altura é o segmento BE, log de 3 menos log de 2. Log de 3 na base B menos o log de 2 na base B. Tudo isso dividido por 2. Portanto, a área do triângulo ABE é igual ao log de 3 na base B menos o log de 2 na base B. Vou deixar do jeito que está, certo? Dividido por 2. Esse é o primeiro valor que me interessa. Mas peraí, professor, por que está calculando essa área? Simples. Porque a área do polígono solicitado é a soma da área do triângulo mais a área do trapézio. Então, primeiro eu calculei a área do triângulo. Eu vou agora calcular a área do trapézio. Vamos lá. Área do trapézio BCDE é igual a base maior, que seria o segmento CD. A base maior, CD, dá log de 2 na base B. Log de 2
na base B. Somado a base menor. A base menor, segmento BE. Olha, BE é log de 3 menos log de 2. Log de 3 menos log de 2 na base B, base B. Isso vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Só que tem um detalhe, essa altura eu conheço. Essa altura aqui é a medida do segmento BC. E BC vale 1 vezes 1. Portanto, a área de BCDE é igual. Eu posso aqui tranquilamente, olha, cancelar log de 2 na base B com log de 2 na base B. Sobrando para a gente agora o seguinte, log de 3 na base B. Bom, então eu tenho a área do triângulo e eu tenho a área do trapézio. A minha resposta é a soma das duas. Então vamos lá. A área total seria a área do triângulo ABE, mais a área do trapézio BCDE. Então, a área total é igual. A área do triângulo ABE está aqui, log de 3 menos log de 2 dividido por 2. Log de 3 menos o log de 2 na base B, dividido por 2. Mais a área do trapézio. A área do trapézio está aqui. Só um detalhezinho, isso aqui dividido por 2, certo? Pode esquecer não, porque está aqui. Ficamos com log de 3 na base B dividido por 2. Como os denominadores são iguais na soma de fração, não vou precisar tirar no meu MMC, tá? Então, a área total é igual. Log de 3 na base B mais log de 3 na base B dá 2. Log de 3 na base B menos log de 2 na base B, tudo isso dividido por 2, correto? Beleza. Só que esse 2 está dividindo tanto o logaritmo de 3 como o logaritmo de 2, correto? Então, posso fazer da seguinte forma, vou reescrever isso da seguinte forma. A área total seria 2 dividido por 2 log de 3 na base B menos 1 dividido por 2 log de 2 na base B. Mas peraí, professor, como assim? Olha, eu aqui na frente do logaritmo de 3 na base B, eu tenho 2. Na frente do logaritmo de 2 na base B, eu tenho 1. Não aparece subtendo que é 1, correto? Então, se eu estou dividindo tudo isso por 2, é como se eu dividisse esse valor aqui por 2 e esse valor aqui por 2. Como esse 2 está multiplicando, eu posso dividir só esse 2 por 2, só 1 por 2. Chegamos então a essa estrutura. 2 dividido por 2, 1 dividido por 2, correto? Então, o que é que eu passo a ter agora? Bora lá. Sobra desse primeiro apenas o log de 3 na base B, certinho? Então, vai ter aqui log, só botar aqui a área total, log de 3 na base B. Mas peraí, professor, como assim? Simples, 2 por 2 dá 1, certinho? E menos 1 meio do log de 2 na base B. Eita, professor, não tem essa alternativa. Legal, vamos arrumar. A área total é igual ao log de 3 na base B menos. Existe outra propriedade, existe a propriedade não, a consequência da definição que nós usamos nesse instante. Ou seja, quando eu passei o expoente para frente na forma de produto, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar esse
produto e passar para cá na forma de expoente. Passamos a ter o log de 2 elevado a 1 meio na base B. Perfeito? Legal. A área total é igual ao log de 3 na base B menos o log de raiz quadrada de 2 na base B. Beleza. Então, o que é que eu tenho aqui agora? Eu vou fazer uso de uma daquelas propriedades que eu mostrei lá no início. Ou seja, a área total é igual ao log de 3 dividido pela raiz de 2 na base B. Professor, ainda não tem essa alternativa. Tranquilo, vamos à frente. Eu vou racionalizar o meu logaritmando, ou seja, vou multiplicar por raiz de 2 por raiz de 2. Portanto, a área total é igual a log de 3 raiz de 2 dividido por 2 na base B. Opa! Agora eu tenho essa resposta. Tá aqui, ó. Letra A. Essa é a nossa solução, ok? É uma questão bem interessante, que requer um bom embasamento, uma boa compreensão dos conteúdos para poder desenvolver a questão. Não é nenhum bicho de sete cabeças, porém requer um pouco de dedicação, certinho? Espero que tenha ficado claro o suficiente. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e segue o canal para mais questões.